conversar sobre alguns assuntos que diz respeito a todos nós, alunos, professores, cidadãos brasileiros, né? E eu trouxe para a gente conversar hoje alguns conceitos que a gente pode aprender, né? Quem já viu, revisar e ter como aprendizado, né, para o dia a dia, que é os conceitos de povo, nação, território, país e estado, certo? Então vamos lá. O que é um estado? Um estado é politicamente organizado e é administrado por um governo, que é diferente de nação. Nação são aquelas pessoas, né? É formado por um conjunto de pessoas que têm o mesmo costume, têm a mesma identidade, se identificam com a mesma identidade. Quando nós falamos de nação, esse conceito ele não é definido, né, aqui para nós brasileiros, porque muitas vezes nós brasileiros não agimos como uma nação, né? Não temos um amor a essa nação e não tem essa ideia de pertencimento, de identidade. Mas dentro da nação brasileira, que é a nação que fala o mesmo idioma, nós temos algumas nações pequenas dentro da grande nação, né? Que é a nação indígena. Tem a nação ainda que não é reconhecida, que são os ciganos, né? Que eles são uma nação, são um povo, mas que não são reconhecidos, né? E quando nós falamos de nação mundial, tem outros povos que também não têm uma nação. Tem um povo formado, tem a mesma cultura, mas não tem uma nação definida e reconhecida, né? Os curdos são um exemplo deles, que tem um povo, mas que não tem uma nação. Então, nação está ligada a isso, né? A identidade dos povos que se reconhecem entre si como cultura própria, né, e são ligados pelos costumes. Isso acontece ao longo dos anos, das histórias dessas pessoas, até elas se reconhecerem como um povo. E território? O que é um território, né? Um território é um espaço apropriado. Quando eu falo de espaço apropriado, é que já existe pessoas ali e ele foi delimitado geograficamente, né, onde existe um ato de soberania. Alguém exerce a soberania nesse local, né? Quando nós falamos de soberania, estamos falando de governo, né? O governo emana o poder. Ao longo da história deste território, ele foi delimitado por alguns governos, né? Por esse povo que existe, que vive ali. E esse governo determina as leis dentro desse território, né? E faz uma estrutura política. Falando de Brasil, nós temos uma estrutura política de regime presidencialista, né? Esse governo exerce o poder que está... os governos exercem os poderes que estão diretamente ligados ao governo, né? Se vocês podem me entender. Mas vamos lá, qual é a estrutura do governo, do regime presidencialista no Brasil hoje? Nós temos os três poderes, né? Que vocês também já viram: executivo, legislativo e judiciário. O governo executivo exercido por Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente. O legislativo, Congresso Nacional, os deputados, né, que estão lá, examinam as leis e aprovam, né? E o judiciário, que é o STF. O STF faz cumprir as leis dos demais, desses outros poderes, né, que estão aí. Ele também fiscaliza o legislativo e o executivo. Falando de regime presidencialista, que é o governo que nós conhecemos aqui no Brasil, que nos rege, né? Nós podemos dizer que esse regime presidencialista nos torna um país, né? Nós somos um país. O que é um país? Uma entidade política independente, né? E dentro desse país existem as unidades que são autônomas, né, que são os estados menores. Nós podemos dizer que são estados menores dentro do estado maior, tá? E os governos dentro desse regime, eles possuem autonomia para desenvolver suas políticas e cuidar da população, né? Atender às necessidades coletivas desse estado. Resumindo,
tudo isso que eu falei, uma nação é composta por povo, mais cultura, mais território. Tá? Então, se tem um povo, tem uma cultura própria, tem um território delimitado, é uma nação. Quando nós falamos de país ou estado, a nação formada mais um governo delimitado, né, estruturado, mais um estado-nação, que forma um país ou um estado, tá? Então, quando eu falo de país e de estado, pode ser que gere alguma dúvida, mas o estado não são os estados que compõem o país? Sim, os estados menores. Mas o estado, ele é politicamente organizado. Então, todo país, né, que tem um regime presidencialista é um estado, tá? Quando eu falo de país, se eu digo país Brasil, eu estou falando da estrutura física desse país, né? Ele tem vegetação, climas, ele tem relevos, ele tem... Aí vai, descrevendo fisicamente esse país. Quando eu falo de Estado Brasil, eu estou falando da estrutura política que rege esse país, certo? Então, já que nós estamos falando de país, de governo, né? Nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo, em crise, né? Crise que foi desenvolvida a partir da pandemia, né? Ela foi se intensificando cada vez mais. Nós podemos fazer uma reflexão sobre nós brasileiros, quem nós somos? Nós brasileiros, quem nós somos? Como você se reconhece como um brasileiro? Você tem uma identidade? Você tem essa questão do pertencimento? Você acredita na sua nação? Né? Porque muitas pessoas, principalmente a elite, né? As pessoas que possuem poder aquisitivo, quando o país entra em crise, as primeiras palavras são: o Brasil não presta, vamos embora para outro país. É muito simples você ser brasileiro e amar a sua nação, a sua pátria, com a sua vida estruturada economicamente, né? Financeiramente, comida na mesa. Mas quando chega a crise, muitas pessoas esquecem que mora no Brasil e que é brasileiro e vai embora para outros países, né? Não estão indo agora porque nós estamos numa pandemia, né? Então essa questão é uma questão para ser refletida, né? Para você refletir. O Brasil é um país explorado, sempre foi, né? Nós temos no governo pessoas que exploram o Brasil, porque são quem está no governo hoje, né? Quem sempre esteve no governo, os donatários, os filhos dos donatários, as elites, né? E ele nunca deixou de ser explorado, né? E nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, né? Como é que eu vejo o Brasil? Como é que eu me coloco como cidadão nesse país? Eu defendo a ideia de ser brasileiro, ou eu só gosto do Brasil porque ele é lindo e me dá coisas boas, e quando ele não dá, ele não presta, né? Então essas questões, elas precisam ser revistas. As classes predominantes hoje no Brasil, nós sabemos, né, que a C, D e E são as classes menos favorecidas, né? E essas classes também não têm a questão do pertencimento, né? Nem conhecem a nação, não conhecem o significado, né? Muitas pessoas não conhecem. Então, a gente pode, a partir desse momento, começar a entender melhor, né, o que é nação, o que é território, por que nós estamos aqui, né? Porque as pessoas têm esse calor, esse valor de generosidade, reciprocidade, de ajuda às pessoas nesses momentos difíceis, mas ainda não tem a questão do pertencimento, o sentimento de pertencimento a uma pátria, né? Nós podemos até dar exemplo dos Estados Unidos, né? Os americanos, como são chamados, eles têm essa questão do pertencimento, o sentimento de pertencimento, de ser nacionalista, não só nos momentos bons, né? Mas também nos momentos ruins. Eles, nas suas casas, têm a bandeira hasteada, né? Tem a bandeira que mostra que ali tem uma pessoa que ama a pátria, que acredita nela. Então vamos acreditar nesse país, vamos acreditar que ele pode ser melhor a partir das nossas ações, a partir do conhecimento, né? Que nós possamos sair da caixinha e abranger os nossos conhecimentos e lutar por um país melhor, nesses momentos e em outros momentos. E é isso. Espero que vocês possam aproveitar
né, que possa ajudar em em algum momento do estudo de vocês, que vocês possam aproveitar esse vídeo.